Valores princípios, mas sempre ligados ao fator económico, é isso que me faz um bocado de espécie, porque eu custa-me menos ver pessoas que, por exemplo, pegando no rendimento de inserção social, eu custa-me menos ver pessoas que efetivamente não necessitam, mas receber, e custa muito mais ver que ninguém recebe. Eu permito-me mais esse dado de que, efetivamente, há pessoas que não deviam receber, mas recebem, mas efetivamente quem precisa também recebe, do que ninguém receber. Não, olha, eu posso dizer, e conheço casos, de pessoas que precisam e que não recebem. E, como te referi há pouco, para mim causa-me digamos assim, um sentimento de injustiça que pessoas que trabalham diariamente 8, 10, 12 horas por dia, que recebem, por exemplo, o salário mínimo, têm ao lado pessoas que não trabalham e muitas vezes por opção própria, a oferecerem no final do mês um rendimento superior. Isso a mim certamente. E aí estamos absolutamente e já imoral. falámos desse problema. E foi uma medida introduzida pelo Partido Socialista, da qual discordo em absoluto. Falaste de um problema, efetivamente, que é grave. E já falámos na solução que se calhar quem recebe o ordenado mínimo é que está a receber menos. Concordo plenamente, mas isso tem a ver com concordo a também concordo plenamente que podem ser estudadas medidas de complementaridade a este subsídio. Isto já se falou há uns tempos atrás, que este rendimento de inserção social impunha algum tipo de, por exemplo, de atividade para a comunidade. Falou-se várias medidas. Pelo atual governo. E na altura o Partido Socialista, lembras-te do que é que o Partido Socialista disse? Lembro certamente. E a restante oposição de esquerda. Exatamente, e lembro-me perfeitamente, e também sabes quais são os modelos que levaram a essa discussão. Nenhum destes problemas pode sequer ser encarado de uma forma muito breve. São problemas muito complexos. Tu, independentemente de ser do Partido Socialista, até tenhas essa posição. Apesar de não concordar com a medida, com a intenção... Com a medida concreta, o princípio não é todo ser descartado. Exatamente. Acho que o conteúdo não era o mais profícuo, mas depois pode ser sempre alvo de ajustamento. Mas exatamente. No princípio, e aí também concordo contigo que uma convergência de todas as partes, de todos os partidos, conseguirá certamente convergir por uma medida muito mais duradoura no tempo. Claro, e sustentável. Exatamente. Eu acho que temos que vão recuar, mas eu quero respostas mais concisas e diretas, portanto, às questões. E a questão que se impõe precisamente é que fique claro. O movimento independente de Mareiros somos todos, a solução poderia passar por um sistema misto, precisamente. É essa a grande base da solução? É a nossa base porque ela baseia-se numa questão mais científica, não é? Porque o movimento Amarante Somos Todos não fez nenhum estudo específico para a questão da segurança social. Se eu dissesse que tinha feito, estava a mentir, obviamente. Mas estou aqui pela transparência política. O sistema misto é aquele que é mais unânime perante aquelas pessoas que têm vindo a estudar ao longo dos anos o problema da sustentabilidade da segurança social. Agora, há aqui uma questão da reforma do PSD, ou da proposta de reforma. É um problema estritamente de finanças públicas. Não há outro. Porquê? Porque quando se projeta a sustentabilidade da segurança social, projeta-se essencialmente o peso que as pensões têm na despesa pública. E quando se projeta um peso excessivo, pode afetar as finanças públicas, porque está aqui aquela dívida implícita. Ou seja, vai, para além de afetar o orçamento da segurança social, como entra em déficit, há de afetar naturalmente o orçamento do Estado, que há de afetar normalmente o endividamento do Estado. Portanto, é um problema estritamente de finanças públicas. O governo português não está a fazer nada diferente daquilo que se está a fazer na Europa, porque o problema é geral. Está-se a tentar combater esta questão financeira de todas as formas possíveis. Mas a minha esperança, como cidadão, e porque tenho muita esperança nos jovens, é que nós vamos ser capazes de alterar esta curva de crescimento para valores que daqui por 10 anos, 15 anos, se discuta que afinal esta reforma que foi aparentemente necessária neste período de tempo, daqui porque deixe de ser. É a minha única esperança. Porque se acreditarmos que de facto não somos capazes de produzir mais, que não somos capazes de criar organizações que aumentem o nível de produtividade não pela descida dos rendimentos, porque também se aumenta a produtividade descendo os rendimentos, não é? Mas sim pela questão organizacional e pelo aumento dos rendimentos, eu acredito que o sistema vai se manter, porque todos nós aqui acreditamos no modelo. Estamos a discutir as consequências do modelo em condições económicas presentes. É esse apenas o problema. Portanto, mas eu estou extremamente esperançado que somos capazes de inverter a curva de crescimento.
e a discussão vai deixar de existir. Vai haver sempre alterações porque elas sempre existiram. Vai haver sempre ajustamentos paramétricos, mas o modelo vai continuar a existir porque ele tem um papel essencial para o nosso bem-estar. Então, se bem percebi, e se estiver errado corrijo-me, a vossa posição, ou a tua posição é que estão de acordo com a reforma que é proposta para avançar com o sistema misto. A vossa discordância é que entendem que o PPD-PSD e o CDS têm a perspectiva excessivamente economicista. Não é isso. Ou de finanças públicas, mas o princípio e o sistema para onde vamos é o correto, é isso? É o equilíbrio entre o regime de repartição e o regime de capitalização. O regime misto é aquele que oferece, neste momento, o melhor equilíbrio. Agora, não sei se há entendimento quanto ao equilíbrio, porque pode ser 10% de capitalização, 90% de repartição. Isso é uma questão. E, portanto, uma coisa é dizer-nos o misto é composto pelos dois. Em que proporção? É outra questão. É outra questão. Mas só uma questão para arrematar só. A posição destes dois partidos não é apenas baseada numa questão de finanças públicas. É, como volto a referir, é uma questão também de princípios e de valores, nomeadamente o princípio da liberdade de escolha das classes menos abastadas da sociedade portuguesa. Essa questão da liberdade de escolha é uma questão que pode dar muita celeuma e pronto, é outro debate. Vamos prosseguir. Eu preciso também, e retifico, claro, que a vossa posição, a posição do partido que estou representando, se bem me percebi, lá está, na vossa opinião, este modelo também não está mal. O problema não reside no modelo, reside e a solução passa, lá está, pela criação de políticas económicas, políticas que efetivamente aumentem o emprego, a natalidade. Efetivamente, a nossa linha de pensamento é muito clara. Nós acreditamos e achamos que precisa de haver uma certa transformação, não vou lhe chamar revolução, na segurança social, mas seja qual for a transformação, como disse no início, nunca deve ser feita num período débil da economia de um país. Deve ser sempre num período de crescimento, pois essa mutualização, essa transformação é muito mais permissível, mesmo em que vão surgindo quando da sua prática, do que um sistema radical, seja ele por repartição, por capitalização, por um sistema misto, que aconteça num período grave como aquele que vivemos. As soluções para o problema, de forma muito concreta, existem duas vertentes de soluções. A primeira vertente é a vertente de solução que temos vindo a assistir com este governo, que é o aumento das contribuições, a diminuição dos apoios, o aumento das transferências do Orçamento de Estado, o aumento da idade de reforma. Resolveu algum problema? Não, estamos pior do que estávamos. Ou seja, é preciso, e é isso que o Partido Socialista defende, é preciso um conjunto de medidas políticas que, a montante, tentem colmatar este problema. É verdade que como o Domingos dizia, que existe a necessidade de resolver alguns dados, algumas estruturas paramétricas do sistema, mas nós não achamos que seja o sistema tão mal. Precisa de uma reformulação completa. Existem, assim, obviamente, como sempre houveram ajustes, nenhum sistema é fixo, todo o sistema tem uma capacidade holística, vai-se adaptando com a envolvente social que o circunda. E o sistema da segurança social, deste sistema de subsidiarização, não é diferente disso. O que o Partido Socialista não pode compactuar é com modelos extremamente economicistas que se esqueçam de uma vertente extremamente importante, que é a equidade social. Tentar criar uma sociedade o mais igual possível, em que os ricos e os pobres, a discrepância de classes não seja tão acentuada como hoje é. Se nós reparamos hoje, existe efetivamente no nosso país um aumento brutal do número de pobres e um aumento brutal do número de ricos. A classe média... O governo está preocupado com a equidade social quando precisamente está a tratar por este problema com a falência da segurança. Então vou-te pôr o problema, vou pôr o problema de outra maneira. O governo está muito preocupado. Qual foi as medidas que ele tomou para resolver o problema? Aumentar os encargos, diminuir as pensões de reforma, pensões essas que em muitos casos serviam aos pais para ajudar os filhos em situação de desemprego. Permitiu o quê? Convidou os jovens a sair do país. É este o conjunto de medidas que fazem com que o governo esteja preocupado com o nosso país? Repara, essas questões que tu levantaste têm também que ver com... Dava outro debate, mas só para esclarecer, foram negociadas com o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia pelo Partido Socialista. Portanto, foi o Partido Socialista mas o teu governo fossem adotadas em Portugal. Sim, mas portanto, a responsabilidade do Partido Socialista... Exatamente, mas o Partido Social Democrata também esteve presente
parte ativa nesse Quem processo. representava o governo de Portugal era o Partido Socialista. Mas vocês O não se Partido podem Social-Democrata- descartar das responsabilidades que têm. Não, o Partido Social Democrata foi negociar porque entendia que Exatamente. era o melhor para o país. Mas quem representava o governo era o Partido Socialista. E, portanto, a Mas responsabilidade não, isso não é do concordo Partido contigo. Socialista. Não. E aliás, e é do Partido Socialista porque quem levou o país a esta situação, não foi sozinho, evidentemente. Então mas estás-me a foi o Partido dizer, Socialista. não, isto é importante, estás-me a dizer que o buraco financeiro que nos encontramos foi resultado da governação do engenheiro José Sócrates, por exemplo, do governo socialista. A República quase duplicou na governação E socialista. tu sabes é a porque realidade. mas é preciso enquadrar os acontecimentos. Qual eram as diretrizes da União Europeia a quando o engenheiro Sócrates Portanto, saber isso, a diretriz da União Europeia era investimento público como forma de dinamizar as economias dos países. E se reparares bem, recentemente, qual é a atitude... Deixa-me só dar por exemplo o aumento dos funcionários públicos em quase 3% a mês das eleições legislativas. Foi a orientação da União Europeia ou foi o Partido Socialista? Deixa-me pôr então a questão do outro Eu sei problema. que esta questão, mas coloquei esta como, por exemplo, as grandes obras públicas. O TGV, o novo aeroporto de Lisboa que estava previsto. Estamos a fugir ao debate, mas só para enquadrar que o Partido Socialista não pode dizer que o PPD-PS e o CDS estão a tomar medidas duras, medidas difíceis, que estão a causar dificuldades aos portugueses e descartar-se da responsabilidade que lhe compete que me parece que é claramente superior à destes... O Partido Socialista não descarta qualquer responsabilidade que tenha tido no passado, mas o PSD é que não se pode, e é o que ele se põe, como se costuma dizer, porque teve sempre a responsabilidade da situação que estamos hoje a viver representa as últimas décadas. Não é só responsável do Partido Socialista, mas tens que convir que quando o Partido Socialista duplica a dívida pública em 6 anos de governação, isso tem um impacto brutal na situação do país, porque é diferente ter uma dívida pública 50%, 100%, Mas repara na dívida pública que o país tinha quando da entrada do governo do PSD na Assembleia da República e a dívida de hoje. Temos a dívida mais alta de sempre. Com certeza, a partir do momento em que se contrai um financiamento para liquidar, aumentou a dívida, nem que seja pela questão dos juros. Não é por aí. Não é por aí que a coisa acontece. É a economia. A economia economia. é linear quanto isso. Com certeza. A economia não é tão linear quanto isso. Há muitas coisas que estão muito para além destes primeiros dados. Outro debate, Exatamente. mas só para, um debate que estaremos para prontos clarificar, com certeza. Estamos a fugir, quer dizer, a fugir e ir de encontro ao tema. Exato, mas por outro lado, isto também é necessário para se enquadrar e contextualizar certa forma, às vezes, as opiniões. O que sem interromper o teu raciocínio, vamos tentar agora sem interrupções e para que fique então claro. Portanto, estavas a justificar as vossas ideias, sugestões do partido. Portanto, o governo não conseguiu, nem não tem conseguido, na nossa perspectiva, solucionar este problema e, portanto, a solução passa por... A solução passa por uma medida, por um conceito extremamente base, que é defender uma reforma combinando a equidade e a eficácia social. Este, para nós, é o conceito base que deve ser o conceito que vai moldar toda a reestruturação que possa haver no sistema da segurança social. Mas a parte da equidade e eficácia social, para nós, é o cerne da questão. Muito mais é a defesa, a equidade social, a defesa de todos e todos os cidadãos, independentemente da sua classe etária, da sua raça, do seu sexo, tudo. Somos uma sociedade democrática, então temos de tratar e devemos, é esse um dos princípios fundadores da Constituição. Ou seja, defender a proteção social pública, o reforço da coesão social, a sustentabilidade das respostas sociais. Ou seja, uma recuperação do país só pode ser moldurada nos nossos sistemas se nós pensarmos o problema como um todo e não apenas como o problema da dívida, como o problema de hoje que temos de resolver para amanhã. O problema de amanhã, efetivamente, todos estaremos de acordo que não se consegue resolver nos próximos dias, nos próximos anos. É um problema que tem de ser muito estudado para que daqui a 10, 15 anos surta os seus frutos. E é nesse sentido que o Partido Socialista, e que eu, completamente de acordo, apoio estas medidas de apoio à economia, que devem ser a montante. Todo o sistema que nós estivemos aqui a discutir pode ser possível ou impossível, mas se no cerne da questão essas medidas não forem tomadas, tudo aquilo que viemos a discutir até cá não faz sentido, porque se não houver sujeitos ativos, seja qual for o modelo escolhido, seja qual for o sistema, nunca vai ter nenhum aproveitamento profícuo para o país. E é isso. Essas medidas, essas políticas económicas, essas medidas económicas são quais exatamente e como é que se põem em prática? Exatamente foi aquilo que eu estive a dizer. É os contributos para o aumento do emprego, o fomento, efetivamente, da criação. Perfeitamente. Até eu poderia dizer, a situação do país passa para aumentar a riqueza, como dizia António Costa, aumentar a riqueza, diminuir a pobreza, aumentar... Conceitos
Conceitos muito práticos. Exato. É muito fácil. Conceitos muito práticos. Como é que se fomenta a criação de emprego, por exemplo? Redução por atribuir subsídios às próprias empresas que possibilitem a contratação de pessoas. A diminuição do IVA tornaria-nos... Então, uma reforma do IRC, em que o Partido Socialista aí até não se furtou ao debate, foi debater e aí saúde essa posição do Partido Socialista, uma reforma para promover a competitividade e a internacionalização das empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas. Aí vou-te provocar que o Partido Socialista debate sempre boas ideias. Quando boas é que nem se propõe sequer a ideia de debate. Nesse caso tem que dar razão, porque foi uma boa reforma. E o Partido Socialista também quis debater. Mas é através de medidas... Depende dos pressupostos. Depende dos pressupostos que forem interessantes. Quero saber como é que medidas não é saber como é que elas têm para... A medida muito fáceis. A redução, por exemplo, da taxa do IVA permitiria uma maior competitividade da nossa economia no estrangeiro, por exemplo. Criação, por exemplo, de postos de trabalho baseado, por exemplo, criação de sinergias, criação, por exemplo, fomento do ensino profissional. Temos um caso, por exemplo, o Sem Fim em Amarante, de empregabilidade. É um facto, porque criam pessoas específicas para aquilo que são necessárias. O ensino profissional nunca pode ser descartado, é um dos modelos estruturais e que no futuro vão surtir um enorme efeito. Estou plenamente de acordo com essa questão do ensino profissional, é uma prioridade deste Governo. Infelizmente, no passado, com outros governos, outras coisas partidárias, é que não foi, digamos assim, secundada em detrimento de outras opções. Mas estou completamente de acordo e queria vir cá porque acho que é uma prioridade do país. É uma medida essencial e não é como no passado alguém disse, por exemplo, que a agricultura e a pesca era para abandonar e vir hoje dizer que é a grande joia. Tiram erros e há que assumir. Mas é preciso que as pessoas também assumam os erros que cometeram. Com certeza que não foi só o Partido Socialista que cometeu erros neste país. Obviamente. Mas as soluções que eu apontava são de cariz muito prático. Apostar no ensino profissional. A carga fiscal, por exemplo, as próprias contribuições, o combate à economia paralela que existe, obrigar de uma forma, obviamente, metafórica, mas obrigar as pessoas a terem um papel ativo e, por exemplo, o combate, por exemplo, à fuga fiscal deve partir, antes de mais do que o governo, deve partir das próprias pessoas terem consciencialização daquilo que estão a combater. Elas, ao recorrerem à economia paralela, não estão a beneficiar o seu bolso, estão a prejudicá-lo. Depois vão ter mais impostos, mais um conjunto de fatores que lhe vão ser inerentes. Ou seja, é todo um conjunto desses fatores que, de uma forma genérica, todos estamos de acordo que são aspectos importantes e que até nem são de muito difícil resolução e que podem levar ao incremento da população ativa e que, obviamente, façam os seus descontos neste caso, para a Segurança Social, que é o que nos traz aqui hoje. Exatamente. Deixadas pelo Partido Socialista. João, perguntava-te a ti, dava a palavra agora a ti também para falar que propostas são as vossas. Pedia que tentassem ser um pouco mais sucintos, Sim. porque estamos já quase na reta final desta segunda parte. Só para recuar um pouco no tempo que estavam aqui a dizer que a carga fiscal e a dívida pública deveu-se especialmente à Troika e, portanto, o PSD, se eu me lembro na altura, o engenheiro José Sócrates propôs o PEC 4 e o PSD recusou com a explicação de que não queria aumentar impostos e a carga fiscal. Ficou-se a saber que fizeram exatamente... O governo socialista foi incompetente que levou o país à bancarrota, Mas à iminência de bancarrota. Isso é uma questão importante para continuar a lidar com o problema. Quem foi incompetente para resolver o problema era aumentar o problema e não... Mas então porque é que recusaram o PEC 4 dando a desculpa de que não queriam aumentar a carga fiscal se quando foram eleitos para governo fizeram exatamente aquilo, ou pior, muito pior que o PEC 4? O PEC 4 não resolveu o problema, tu referiste... Sim, eu também penso, e não resolveu, eu também penso isso. Eu só estou a acusar que o PSD mentiu aos eleitores que os elegeram, porque o Partido Socialista propôs o PEC 4 que seria aumentar a carga fiscal, etc, e na realidade o PSD votou contra, porque não queria fazê-lo, e o que aconteceu foi que fez e ainda fez pior. Efetivamente, quando chegou ao governo aumentou os impostos. Mas passando de lá... Isto é só uma coisa em atenção. Tecnicamente um país não vai à falência. Eu referi bancarrota, mas corrigi iminência de bancarrota. E o país não vai à falência porque os credores internacionais o evitaram. O país pode ir à falência e, aliás, nós temos casos de países que foram à falência, a Argentina, por exemplo.
Na prática não vai a valer. Mas voltando... A partir do Não momento em que entra, entra em não acaba o Portanto, país. a questão É preciso não pôr medo. O termo não é falência, é Eu- insolvência. É isso. Incumprimento que significa Incumprimento. insolvência. Incumprimento é muito diferente. De falência, certamente. Falência. Mas Portugal praticamente entrou em insolvência. Pronto, É se o que eu realidade. a ideia que eu queria deixar aqui não era culpabilizar qualquer partido, mas sim, isto é quase uma espécie de sede de poder e querem ir para o poder a todo custo. Pronto, mas voltando então à questão que me colocou em relação às propostas do Bloco de Esquerda em relação à Segurança Social, nós deixámos claro aqui já há algum tempo, há 2 ou 3 anos, mas ainda continua atual, que para o Bloco de Esquerda, não direi que tem que ser feito isto a todo custo, mas passa no essencial por estas medidas. Nós defendíamos que deveria haver um regime de graduação progressiva da contribuição dos trabalhadores com salários mais elevados para a Segurança Social, acrescendo aos 11% uma contribuição de solidariedade nos casos dos salários mais altos. Os salários acima de 3.000 euros descontariam mais 1%, acima dos 4.000 euros 2%, acima dos 5.000 euros 3%. Essa contribuição financia o fundo de capitalização. Mais 2 pontos. Do mesmo modo, a empresa deve pagar como contribuição de solidariedade mais 1 a 5% da cotização patronal escalonada quando paga salários mais elevados do que o Presidente da República, de modo, e como o referiu há pouco, a desincentivar a diferenciação salarial, que é em Portugal a mais elevada da União Europeia. A empresa passa a pagar uma taxa para a Segurança Social que é de 3% do seu valor acrescentado, sendo que, em contrapartida, reduzida a cotização patronal direta para a taxa social única em 3,5% para 20,25% para promover a criação de emprego e para compensar o impacto deste novo modelo. Essa taxa variável sobre o valor acrescentado terá que ser calculada de forma a favorecer mais as empresas mais empregadoras, ou seja, aquelas que criam postos de trabalho, e a contribuir para aproximar o esforço de empresas capital intensivas, trabalho intensivas, para o financiamento da Segurança Social. Assim, a taxa será de 2% nas empresas em que a percentagem de massa salarial fosse superior à do excedente bruto de exploração e graduada de 3 a 4%, nos casos contrários, obtendo-se uma taxa média de 3%. Pronto, exatamente. E agora, recuando um pouco no tempo, fala-se aqui da desigualdade pronto, o que eu queria referir é que há pessoas, como se referiu aqui, que trabalham e que não têm reforma, mas ao longo até 2005, digamos, todos os partidos que eu vou aqui referir têm pessoas que ganham absurdos, reformas milenárias. Temos o exemplo do Alberto João Jardim, Presidente do Governo da Madeira, que recebe 94.000 euros ano. Temos o exemplo do Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República, que ganha 140.000 euros ano. Temos o Armando Vara, que foi recentemente acusado no caso Face Oculta, tem uma subvenção de 2.000 euros e recebe uma reforma de 822.000 euros ano, isto em 2010. A Assunção Esteves, Presidente da Assembleia da República, recebe um salário de 120.000 euros ano. Por falar em Assunção Esteves, lembro-me perfeitamente porque que foi oferecido ao ex-Presidente da Assembleia da República, que já não exerce qualquer função, porque é que esta Presidente da Assembleia da República ofereceu ao ex-Presidente da Assembleia da República um carro, um motorista, e fora a reforma que ele usufrui. Isto é, como é que devemos dizer, há uma discrepância enorme. Sim, tenho. Sim, tenho aqui José Sócrates, ex-primeiro-ministro, 100.000 euros ano, mais comissões, Manuel Alegre, ex-deputado, subvenção de 2.200 euros, reforma de 3.200 euros mês, Mário Lino, ex-ministro, 26.000 euros ano, Mário Soares, 500.000 euros ano, isto é um absurdo. Paulo Pedroso, que foi recentemente acusado, recebia 48.000 euros, Paulo Portas, 52.000 euros, Odete Santos, 2.200 euros,
CDS e o Servá, a subvenção reiterada de 41 mil euros, Valentim Loureiro 4.500 euros ao mês, isto é um absurdo. Ainda me esqueci aqui do António Mexia, ex-presidente da EDP, 3 milhões e 100 mil euros ano, que dá um total de 8.500 euros dia. Isto realmente é um absurdo e quero também deixar de falar do Bloco, que o Francisco Louçã saiu do Parlamento e não aceitou receber qualquer subvenção, e a nossa camarada eurodeputada Alda de Sousa também teria direito a reforma da ex-deputada e também renunciou ao seu salário de ex-deputada. Muito bem, muito obrigada. Fica a opinião e terminamos com você. Agora vamos só para ouvir as duas opiniões. Peço que sejam rápidos, sobretudo Carlos, que já tiveste a oportunidade, se calhar, de expor mais. Eu só queria, relativamente ao que foi aqui dito, só um ponto, que é este manancial de pessoas que foram referidas só vem dar razão à proposta que é feita pelo PPD-PSD, porque num sistema de capitalização não era possível este tipo de situações, e naturalmente que é possível discutir cada uma delas em concreto, mas muitas delas são imorais, e só existe porque nós temos este sistema que se baseia no modelo socialista. E, portanto, resumindo o que propus aqui, acho que se deve avançar com o modelo de capitalização. E o meu partido e o CDS assumiram, sem subterfúgios, que esse é o caminho, apresentando uma solução concreta. O Partido Socialista furtou-se ao debate e continua sem dizer qual é a posição e a reforma que deve ser implementada, apesar de reconhecer que o sistema está prestes a falir. E sendo muito breve, no início expliquei de forma prática qual era o objetivo da Segurança Social e como neste momento, devido à atualidade, não está a ser possível, isto tem que mudar. Isto tem que mudar, se é com esta reforma, se é com o modelo da privatização ou da capitalização, sim, é. Passa por aí, exatamente. Exatamente.